Gesto Criador, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é aquilo que nos conduz à vida. A palavra de Deus não é só uma mensagem de otimismo, mas é o próprio Deus que se entrega a nós. Diz hoje a carta de São Tiago, na segunda leitura, que a palavra de Deus foi implantada em nós, como uma semente, e que é capaz de salvar as nossas almas. Esta palavra já aparece na Antiga Aliança, o que nós chamamos de Antigo Testamento, como o tempo da preparação. No entanto, a transmissão dessa palavra foi misturada também a preceitos e tradições humanas, alguns bons, outros ruins. No entanto, o Senhor jamais nos abandonou.
No tempo em que o povo estava caminhando pelo deserto, como vimos hoje na primeira leitura, Moisés, o servo de Deus, exorta o povo dizendo: ouve, Israel, as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Ou seja, a consequência da escuta, da obediência à palavra de Deus é a vida e a recepção da terra prometida. Para nós, uma figura, um símbolo da nossa entrada no reino de Deus. A palavra de Deus que é plantada em nosso coração nos introduz no reino de Deus, porque é a semente do reino que foi plantada em nossos corações. São Tiago diz hoje na segunda leitura que o Senhor nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, nós somos criados por sua palavra e recriados por sua palavra. A palavra de Deus fez todas as coisas e nos gerou também. A palavra de Deus é verdade que nos liberta e salva. Por isso diz São Tiago: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, que é capaz de salvar vossas vidas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta ouvir a palavra, é preciso proclamar a palavra e viver a palavra, professar com a própria vida a palavra de Deus. Quando nós iniciamos o caminho da catequese, seja de criança ou de adulto, há uma celebração especial em que recebemos o livro da palavra de Deus. Recebemos o livro da promessa de Deus cumprida em Jesus, nosso Senhor. É Jesus a realização da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus viva entre nós. E assim a Bíblia, o livro da palavra, nos acompanha durante toda a nossa vida. A Bíblia nos traz também a resposta do povo à palavra de Deus. Às vezes uma resposta negativa pelo pecado, mas traz sempre o testemunho fiel do Senhor, que jamais abandona o seu povo. São Tiago também diz hoje no que consiste a religião pura e sem mancha. Alguém se lembra do que dizia ele hoje na segunda leitura? Não vai olhar a cola aí agora, hein? Mas São Tiago dizia o seguinte: a religião pura e sem mancha consiste em socorrer a viúva e o órfão em suas necessidades, e não se deixar levar pelo mundo, pelo paganismo, pelo mundanismo. Portanto, a religião verdadeira não se trata de cerimônias, porque Deus não se deixa enganar por cerimônias, embora nós necessitamos delas. Porém, a religião verdadeira consiste em viver o amor, concretamente, para com o irmão necessitado, e não nos deixarmos contaminar pelos ídolos, não abandonarmos o Senhor. A Deus não se pode enganar. O antigo povo de Israel muitas vezes achava que podia enganar a Deus com sacrifícios, cerimônias, mas os profetas sempre alertaram: não se pode enganar a Deus. Jesus, inclusive, no Evangelho de hoje, cita um trecho do profeta Isaías desse conteúdo. Os fariseus eram pessoas que conheciam a lei de Deus, mas se preocupavam mais com a tradição de Israel e deixavam de lado a palavra de Deus para seguir sua tradição, e se faziam aparentar como santos, gostavam de ser elogiados por todos, gostavam de ser chamados de mestres, gostavam de aparecer, como se diz. E eles então estão sempre vigiando o que Jesus está fazendo. No trecho de hoje, eles implicam porque alguns dos discípulos de Jesus comiam pão sem lavar as mãos. Mas olha que não era só uma questão de higiene, era uma questão ritual. Os fariseus e todos os judeus, quando iam comer, lavavam as mãos 7 vezes. Quando voltavam da rua, tomavam banho. Agora, essas mesmas pessoas não hesitavam em prejudicar o próximo, em explorar o próximo, em denunciar falsamente o seu irmão,
Quer dizer, todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso, quando eles dizem a Jesus, ou perguntam, por que teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus diz a eles, bem profetizou a vosso respeito o profeta Isaías, hipócritas. Hipócrita não é um elogio, não, pelo contrário. Gente dissimulada, falsa, que gosta de aparentar ser santo, mas condena o próximo. Esse povo me honra com os lábios, diz Jesus citando Isaías, mas o seu coração está longe de mim. Depois então Jesus junta a multidão perto de si e explica, o que torna o homem impuro não é o que vem de fora, um alimento proibido pela lei, mas é o que sai do ser humano, é isso que nos torna impuros. E Jesus cita algumas coisas, más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Essas coisas é que tornam o coração humano impuro. Peçamos, pois, ao Senhor, irmãos e irmãs, que nos tornem puros de coração. Verdadeiramente puros, como diz hoje o salmista, Senhor, quem vai morar em vossa casa? Quem vai habitar no vosso Monte Santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobra de insultos o seu vizinho. Não se deixa subornar contra o inocente, mas honra os que respeitam o Senhor. Jamais vacilará quem vive assim. Neste domingo vocacional, a igreja nos lembra a vocação dos catequistas. Convido, pois, os catequistas aqui presentes a que se aproximem, mantendo, é claro, uma certa distância uns dos outros, para a profissão de fé e depois receberem também a bênção própria desta ocasião. Vamos primeiro renovar a fé. Tem mais catequistas presentes? Os catequistas estão meio tristes porque as crianças não estão vindo, mas elas virão. Reza mais. Com eles vamos renovar nossa fé. Creio em Deus Pai,